A paz do Senhor, amada igreja. O pessoal parece estar bem cansado, né? O pessoal passou aí praticamente 2 dias no retiro, né? Mas foi bênção, né? Revigorou as nossas forças. Estamos aqui mais uma vez para glorificar e bendizer o santo nome daquele que nos dá tudo, aquele que tem feito tantas coisas boas nas nossas vidas. Eu quero ler aqui em Mateus, Evangelho segundo escreveu Mateus, capítulo 7. Capítulo 7, Mateus faz parte do Sermão do Monte, o Sermão da Montanha. Começa ali no capítulo 5, né? Vai também até o capítulo 7, o verso 24 ao 27. Sobre os 2 alicerces. Todo aquele, pois, que escuta estas minhas palavras e as pratica, assemelhei ao homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. E desceu a chuva, e correu rios, e assopraram ventos, e combateram aquela casa, e não caiu, porque estava edificada sobre a rocha. E aquele que ouve estas minhas palavras e as não cumpre, compararei ao homem insensato que edificou a sua casa sobre a areia. Desceu a chuva, e correram rios, e assopraram ventos, e combateram aquela casa, e caiu, e foi grande a sua queda. A palavra de Deus nos diz, né, que nós devemos não ser só ouvintes da palavra do Senhor. Temos que ouvi-lo e também praticá-lo. Eu sempre gosto de falar, eu estava dando aula no curso de teologia da Igreja Sede Madureira, e eu estava falando para os alunos ali que vão ser pregadores do Evangelho, que vão ser divulgadores desta palavra, que eles devem pregar com seu exemplo, devem pregar com seu modo de andar, com seu modo de agir, porque para você pregar a palavra de Deus, muita gente pensa que é difícil, mas se você for analisar diversos atores de novela, eles estudam um texto, eles representam bem e pregam a palavra, mas eles não são praticantes. E Jesus Cristo aqui neste texto, ele diz o seguinte, ele faz uma analogia daquele homem prudente que edificou a casa sobre a rocha, com aquele que ouve a palavra de Deus e o pratica. Esta palavra, ela vem de encontro a nós que servimos ao Senhor, porque quando nós ouvimos a palavra de Deus e deixamos ela entrar no nosso ouvido quando saímos daqui e não praticá-lo, estamos fazendo como se não fosse nada. Não adianta nada nós ouvirmos a palavra de Deus e não praticarmos. O apóstolo Tiago, no capítulo 1, no verso 22, ele diz, não seja só ouvinte da palavra, mas também praticante, para que não nos enganarmos a nós mesmos com falsas doutrinas. Por isso, irmãos, não adianta nós virmos na igreja, ouvirmos a palavra e depois que saímos para fora, irmos praticar coisas que não estão direcionadas à palavra do Senhor. Quando o Tiago diz que nós devemos ser praticantes, não ser só ouvintes, ele não está falando para nós não ouvir a palavra. Porque lá em Romanos, no capítulo 10, no verso 17, o apóstolo Paulo, o que ele fala? A fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra. Então nós temos que ouvir essa palavra de Deus para massificar em nós, mas também nós também devemos ser praticantes desta palavra, porque nós todos temos erros, nós todos cometemos erro, mas cada vez que a palavra vai adentrando as nossas mentes, vai adentrando as nossas cabeças, nós temos que estar cientes que devemos praticar. Se eu dou um ensino aqui na igreja para que os irmãos devem seguir o Evangelho, praticar o Evangelho, deve pagar as suas contas, deve não beber, deve não fazer as coisas que Deus não gosta, e quando eu sair ali fora, o irmão vê e fala assim, ó, o irmão Boleta estava lá na igreja pregando, e ele é o primeiro a estar praticando essas coisas que desagradam o Senhor. E o maior exemplo que o cidadão dá, o crente dá, é a sua forma de andar, é a sua forma de agir.
é a sua forma de comportar perante a sociedade. E Jesus Cristo aqui nesta palavra, ele diz: todo aquele, pois, que escuta estas minhas palavras e pratica, vai assemelhar ao homem prudente, aquele que vai edificar a sua casa sobre a rocha, porque uma casa edificada sobre uma rocha, ela não vai cair, ela não vai desmoronar. Mas tem o contraste também, aquele homem que ouve a palavra, aquele homem que está na igreja, está ouvindo a palavra, mas quando sai para fora, ele não pratica. Ele vai assemelhar o quê? Aquele homem que edificou a sua casa sobre a areia. A areia não tem sustentação, a areia não tem firmeza. Ali vem o vento e vai ser ali o tombo, vai cair. Por isso, meus irmãos, nós temos que ouvir. Temos que ouvir como o apóstolo Paulo falou, para que nós adquiramos fé. E essa fé, ela seja perseverante, ela seja uma fé forte, uma fé segura, para que nós crescemos e prosseguimos em conhecer a Deus. Amém? Agradeço a Deus por essa rica oportunidade de falar mais uma vez da palavra do Senhor.